Gucci é coroada a marca mais quente do mundo ao longo de seus 100 anos de história, e foi usado pela realeza, primeiras damas e celebridades. Hoje não é mais exclusivamente para a elite, mas continua a ser o símbolo de status e luxo. E tudo começou com uma máquina de lavar louça, garçom e campainha em 26 de março de 1881. Guccio Gucci nasceu em Florença, Itália. Seus pais eram comerciantes humildes que faziam chapéus de palha e esperava Guccio para assumir, mas quando completou 17 anos o negócio faliu e a família desmoronou. Expulso de casa pelo pai, Guccio pulou em um cargueiro para a Inglaterra. Uma vez que ele chegou a um dos hotéis mais luxuosos, o Savoy o acolheu. Lá ele trabalhou como garçom de lava-louças, mensageiro e mais tarde um atendente de elevador. O trabalho foi considerado um grande negócio. O hotel foi o primeiro do mundo a ter um elevador elétrico e deu a Guccio a rara oportunidade para observar seus hóspedes ricos e famosos de perto. Ele notou que todos eles viajaram com elegantes bolsas e malas que eram mais do que apenas itens funcionais. Eles eram símbolos de status que ele também aprendeu que eles estavam obcecados com a ideia de qualidade e se importava muito pouco sobre o custo. Depois de alguns anos, Guccio economizou dinheiro suficiente para voltar a Florença e começar uma nova vida. Trabalhava para uma loja de antiguidades e casou-se com uma costureira chamada Ida Cavelli e começou uma família. Mas quando a Primeira Guerra Mundial estourou, Guccio foi forçado a sair de casa novamente e servir no exército. Felizmente ele sobreviveu e voltou para Florença quando a guerra acabou. A economia da cidade foi destruída, mas Guccio encontrou trabalho em uma empresa que era especializada em produtos de couro de qualidade. O proprietário ensinou ao Guccio o básico do comércio, incluindo como trabalhar com diferentes tipos de couro. Guccio aprendeu rapidamente e foi convidado a abrir uma nova loja em Roma como seu gerente, só que Guccio se recusou a deixar Florença, mas ele não teve escolha a não ser viajar de volta e ir adiante. A cada vez que voltava para casa, ansiava por abrir sua própria loja em Florença mais e mais. Um domingo Guccio estava indo para um passeio em Florença. Enquanto caminhava por uma rua estreita, eles avistaram uma pequena loja para alugar. Ida Cavelli encorajou Guccio a assumir e perseguir o sonho de abrir uma loja na cidade. Com sua bênção, Guccio não hesitou e puxou suas economias e de um conhecido. Ele chamou esta loja Valigeria Guccio Gucci, mas depois encurtou para Gucci. A loja oferecia bolsas de couro e bagagem que Guccio escolheu a dedo os fornecedores na Toscana, Alemanha e Inglaterra. Mais frequentemente Guccio se viu tendo que encomendar peças únicas. Sua experiência no Savoy deu-lhe um talento para sentir o que os turistas ricos eram propensos a comprar e seus fornecedores ficaram aquém de oferecer a eles. Eventualmente, ele se cansou de confiar em seus fornecedores e abriu uma oficina para fazer e reparar seus próprios produtos. Enquanto eles se tornaram populares entre os ricos turistas e a elite local, Guccio estava lutando em segredo com sua família e funcionários só descobriram a verdade depois que ele não conseguiu esconder suas lágrimas. Ele parecia um homem enfrentando a morte. Um deles lembrou como muitos empresários Guccio lutou para obter lucro nos primeiros anos de abertura. Fornecedores que o deixam comprar mercadorias em crédito exigiam pagamento e alguns clientes não pagaram o que deviam. Guccio estava sem dinheiro para pagar suas contas e não teve escolha a não ser dar no que ele mais temia. A menos que um milagre aconteça, eu não posso ficar com a loja aberta por mais um dia. Guccio admitiu à sua família e funcionários. O futuro genro de Guccio não pôde suportar vê-lo com dor como se ele estivesse enfrentando uma sentença de morte. Então ele se ofereceu para lhe dar um empréstimo das economias que ele colocou de lado para se casar com sua filha Grimalda. Guccio aceitou humildemente. Nos próximos poucos meses, ele foi capaz de pagar de volta o empréstimo integralmente. Contrate uma equipe de artesãos. Cada um foi responsável por completar um produto por conta própria do início ao finalizar. Às vezes o processo envolvia juntou 100 peças diferentes e levou uma média de 10 horas. À medida que os negócios e a equipe da Guccio cresciam, a liderança da Itália mudou. Várias nações impuseram duras sanções no país e Guccio não podia mais comprar todos os couro que ele precisava para salvar sua loja fechando uma segunda vez. Ele se arriscou em fazer novos produtos. Primeiro ele fez bolsas e malas com tanto lona quanto couro. O couro foi aplicado apenas para as peças mais usadas dos produtos, fechos de cantos e alças,
Depois expandiu sua linha de produtos com acessórios incluindo cintos, carteiras e sapatos. Seu mocassim era os primeiros no mundo a ter um dourado. Enquanto isso, um dos filhos de Guxil, Aldo, foi sonhando voos maiores. Ele tinha viajado por toda a Europa e descobriu que muitos estavam interessados nos produtos da família. Por que não trazer Gucci para eles? Ele pensou. Quando ele trouxe a ideia de expandir para outras cidades, Guxil derrubou ele. Ele acreditava que era muito arriscado e duvidou que eles poderiam vir com o dinheiro. Aldo permaneceu convencido de que era uma grande oportunidade e pediu secretamente seu banco um empréstimo. Guxil acabou cedendo e abriu uma segunda loja em Roma. Acabou por ser o salvador da família quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial e Roma se tornou uma cidade aberta de soldados. Invadiram a loja para comprar qualquer coisa que eles poderiam enviar para suas mães, esposas ou namoradas em casa quando a guerra terminou. Guxil ficou mexido para obter empréstimos de vários bancos para manter ambas as lojas abertas, e enquanto ele permaneceu com falta de suprimentos para sua equipe, continuou a fazer produtos novos e mais exclusivos com o que eles tiveram, inclusive bambu manuseado em sacos de pele de porco. No início da década de 1950, Guxil executou uma terceira loja em Milão. Enquanto seus filhos Aldo, Rodolfo e Vasco estavam longe de casa, eles voaram secretamente para Nova York para encontrar um local para sua primeira loja americana. Com um empréstimo bancário de $6.000 em seu bolso, eles se estabeleceram em uma pequena loja perto da Quinta Avenida. Quando Guxil descobriu através de um telegrama, ele estava furioso. Voltem para casa imediatamente, seus loucos, ele cabeado de volta. Para ele seus planos não eram nada mais do que um esquema imprudente, mas mais uma vez ele cedeu, sem saber que seus filhos se tornaria uma das últimas coisas que ele poderia fazer por eles. Um ano depois, a primeira loja americana de Guxil aberta em Nova York fez história como uma das primeiras marcas italianas para ter sua própria loja na cidade. Era conhecido como um dos rótulos exclusivos na Europa. Realeza e celebridades em todo o mundo foram fãs, incluindo a Rainha Elizabeth, a Princesa Grace de Mônaco, Jackie Kennedy, Sophia Loren, Elizabeth Taylor e Catherine Hepburn. Ficou claro que Nova York era apenas o início de uma expansão mundial e que a família Gucci tinha muito a comemorar. Mas 2 semanas depois de abrir sua loja, as comemorações pararam. Guxil morreu de ataque cardíaco enquanto se preparava para ir ao cinema com Aida. Em seu testamento deixou Gucci nas mãos de Aldo, Rodolfo e Vasco. Grimalda, cujo marido uma vez salvou a empresa de fechar, não foi dado nada. Ela tentou lutar contra os irmãos por uma parte da empresa no tribunal, mas voltou para casa de mãos vazias. Depois os negócios continuaram como de costume. Aldo focado em expandir a Gucci no exterior. Rodolfo administrava sua loja em Milão e Vasco administrava sua fábrica em Florença. Enquanto isso, a reputação da Gucci estava crescendo entre a elite. E foi tudo graças a um produto que Aldo uma vez esnobado e muitos chamaram de mocassins bizarro. Quando a Gucci os lançou em New York, os saltos agulha estavam na moda, mas logo depois a mulher pegou o conforto e elegância que os mocassins tinham oferecido. Eventualmente os mocassins da Gucci se tornaram um must-have entre os homens também. Na verdade, Frank Sinatra era conhecido por ter uma grande coleção. Nos próximos anos, a Gucci continuou a deixar sua marca, abrindo dezenas de lojas em todo o mundo e expandindo para perfumes de roupas e relógios. Tornou-se amplamente conhecido como um status, símbolo e indecentemente intocável, até que a história se repetiu 2 anos depois que a Gucci lançou perfumes e relógios. Vasco faleceu de câncer, ele não tinha filhos, então sua participação na Gucci foi dada ao seu viúva Maria. Aldo e Rodolfo compraram e dividiram as ações 50-50, depois Aldo dividiu 10 de suas ações com seus filhos Giorgio, Paulo e Roberto. Enquanto isso, Rodolfo recusou-se a dar uma única parte ao seu filho único Maurizio, enquanto coletivamente os sócios tinham uma pequena participação na empresa. Era inevitável que tivessem que intensificar os negócios da Gucci. Aumentou 25 vezes em relação à década anterior. Ainda Giorgio, Apollo e Maurizio se desviaram de seus compromissos e até mesmo rebelou-se a Giorgio. Abriram secretamente sua própria loja usando o nome de família. Paulo abriu sua própria gravadora e lançou seu pai por evasão fiscal, e depois que Rodolfo faleceu, foi entregue metade da empresa a Maurizio e expulsou Aldo.
A partir de então Maurizio ficou com fome ainda mais de poder. Ele estava convencido de que a única maneira que era possível era se ele comprasse a parte da família, mas ele não tinha dinheiro suficiente e precisaria encontrar um investidor. Banqueiros ficaram intrigados com a ideia, mas estavam céticos de que um acordo seria possível por causa de todas as brigas de família. Felizmente, uma empresa de investimento privado investiu. Era louco o suficiente para correr o risco que eles eram pouco conhecidos no mundo financeiro, mas tinha feito uma fortuna economizando e levando Tiffany Co. Public. 2 anos depois de um acordo foi assinado, Maurizio comprou com sucesso a parte de sua família. Mas sobre sua liderança dias de glória da Gucci se foram e a empresa começou perdendo 30 milhões de dólares por ano. Investcorp concordou em salvar a empresa sobre uma condição: Maurizio teve que sair. Maurizio lutou de volta, mas acabou indo embora 2 anos depois. Seu corpo foi encontrado, caído de fora de seu escritório em Milão. Sua ex-mulher Patrizia Reggiani contratou um assassino para matá-lo. Continuar o legado de Gucci agora foi deixado para Investcorp e seu novo diretor criativo, Tom Ford. Tom substituiu o visual grunge da Gucci por glamour e logo depois que Hollywood virou Gucci, a partir daí criou peças indispensáveis toda temporada. Seus designs arrojados levaram a Gucci a alcançar lucros recorde de mais de $1 bilhão por ano, e 2 IPOs de sucesso. Hoje Gucci vale mais de $17 bilhões e coroa o mundo das marcas mais quentes de luxo e a que mais cresce também. É preferido entre os millennials e adolescentes graças em parte a trazer um estranho. Esta é a história de como uma máquina de lavar louça construiu uma marca de luxo bilionária que sobreviveu a uma série de guerras, falência e brigas familiares. Não esqueça de apoiar nosso canal com seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo.